aí, meus companheiros e companheiras de leitura. Eu sou o Zero e tardo, me atraso, mas lhes trago vídeos aqui no canal. Devido a diversas razões, aí tive um atrasozinho e estou pegando emprestado aqui alguns dias do mês de março para o mês de fevereiro para complementar, aliás, para compor a parte do desafio de fevereiro. Não se preocupem que eu não irei fazer isso de novo com o conto do mês de março. Mas, sem mais delongas, vamos voltar a mais um episódio aqui no desafio 12 meses de Poe. Desta vez, o conto escolhido para o mês de fevereiro, pois é, ainda estamos falando de fevereiro, foi O Demônio da Perversidade, que eu li, mas não curti muito não, sabe? Enfim, eu achei meio, sei lá, meio chatinho e tal, aí eu preferi ler outro e fiz a primeira troca do desafio, que é aquela que eu já falei no vídeo anterior, que são as trocas que eu posso fazer de acordo lá com as regras do desafio, caso eu achei interessante. E eu achei interessante trocar porque assim, eu não gostei e acabaria fazendo uma análise um pouco chata e tal. Eu resolvi trocar por este conto, A Queda do Solar de Usher. Acho que é assim que se fala. É lançado originalmente como The Fall of the House of Usher. Eu vou dar um resumão aqui da história e depois vou fazer uns comentários porque é bastante interessante. Novamente eu estou usando este livro, Contos de Terror e Mistério de Edgar Allan Poe, que ele me dá o meu, como eu já falei, o meu cardápio, né, de contos. E assim, essa história ela é interessante. Vocês vão entender por quê. Basicamente nos fala sobre um rapaz, não sabemos exatamente se um rapaz, se um homem já adulto, crescido, que vai visitar o seu amigo Roderick Usher, que está bastante doente, e ele está indo visitá-lo lá no seu casarão, na sua casa, que às vezes há uma certa confusão assim, se é um casarão ou se é uma casa simples e tal. Ele chama de simples, mas é uma mansão, né, a bem dizer. E ele vai visitar esse amigo, né, que é o Roderick Usher, o dono da casa dos Usher, nos contando como é a história da família e tudo mais, que atualmente só existe esse Roderick e uma Lady Madeline, que é a irmã dele. E ambos estão doentes. O protagonista, que não tem nome, nos fala sobre a situação social de Roderick, que é, enfim, ele é isolado, diz que ele viveu vários e vários anos naquela casa sem sair dela, eu imagino se isso é literalmente, e que ele não passa bem, né? E ele vai lá, faz companhia, é muito bem recebido, eles leem juntos, eles discutem juntos as artes, ele vê que seu amigo Roderick é um artista, né? Ele escreve e tudo mais, descobre sobre a situação de saúde de Madeline, que é a irmã dele, e a determinada altura do conto, né, após eles conversarem e tudo mais, ele tá... A irmã dele, a irmã de Usher, ela cai assim muito doente. Ele já sabia que ela estava doente, mas ela fica muito mais. E em um determinado momento dá-se a entender que ela falece. E obviamente, né, o Roderick fica muito estarrecido com aquilo e tal. Mas ele chega, né, o protagonista leva o Roderick para o seu quarto e decide ler uma história para ele, né? E à medida que ele vai lendo a história, alguns fatos bem específicos, tipo barulhos, grito e batidas assim, tudo mais, que ele vai lendo na história, parecem estar acontecendo na vida real. E ele não sente se é porque ele está imerso na história que ele está contando para Roderick, que está começando a delirar, ou se é por causa, ou se as coisas estão realmente acontecendo, mas a sua mente cética lhe faz crer que não. E em um determinado momento, quando ele fala num trecho da história que envolve uma batida de porta assim, muito brusca, eis que a porta do quarto em que eles estão é escancarada à força e Lady Madeline está lá, viva, e enfim, ela começa a avançar sobre Roderick
e o protagonista sai correndo e vê em um momento rompante assim, quando já está numa certa distância da casa, em um dia de tempestade assim muito forte, que a casa simplesmente desaba. E é aí que a história acaba. Aí você pode pensar, peraí, mas história simples, é só isso? E é aí onde entra o X da questão. A história é de fato muito simples, mas ela não se estende a quase 25 páginas à toa. Isso eu te garanto. Pelo menos 25 páginas aqui, né? A riqueza de detalhes que ele dá é muito grande. E não é só meramente pelo detalhe, é pelo clima que ele cria. O protagonista descreve a situação social, a situação emocional, ele dá um drama para a situação, a forma como ele descreve a casa, a forma como ele descreve Roderick Usher, a forma como ele descreve a Lady Madeline, a situação da família, que sempre foi uma família assolada por problemas, e o fato de que aqueles dois eram os últimos vivos da família e eles estavam em decadência, né? Eles estavam ficando loucos, eles estavam ficando doentes e não tinham descendentes, né? A família ia acabar ali. E isso faz parte do histórico da família, então ele nos dá toda essa ambientação da história e você sente a profundidade da coisa. E quando eles estão no quarto de Roderick e ele está lendo lá a história e ele descreve a complexão do seu amigo e a situação e a tempestade, quando eles abriram a janela, um vento soprou e os levantou um pouco do chão. Assim, é um pouco exagerado isso, mas pense naqueles lugares em que a ventania é realmente forte e quem é magrinho não aguenta vento muito forte não. E assim, ele dá todo um clima e tal, ao ponto tal de que você entende por que ele ficou tão estarrecido quando a irmã de Roderick irrompe pela porta do quarto, ele sai correndo e tal. A única coisa que me deixou um pouco em dúvida, talvez não necessariamente em dúvida, mas me chamou um pouco de atenção, eu fiquei assim pensando se não foi um pouco de exagero, foi o fato da casa ter desabado. Depois que ele foge, depois de ver aquela situação toda, e ali acaba definitivamente a linhagem dos Usher. Eu achei essa história muitíssimo interessante. Eu não a escolhi à toa. Assim como o conto do mês de janeiro foi, até onde eu sei, né, o primeiro conto escrito por Edgar Allan Poe, A Queda do Solar de Usher foi a primeira história dele que eu li. Eu já tinha ouvido falar muito dele assim no passado, então eu vi esse livro assim dando sopa lá numa loja, assim, eu pensei, cara, eu vou comprar. Comprei e tal, vi aqui o nome dos contos e tal e decidi começar a ler por esse. E é claro que assim, quando eu era adolescente que eu li, eu não tive aquele mesmo impacto que eu tenho assim hoje em dia, depois de ter lido várias outras coisas, de ter, não sei se isso vai soar arrogante, dado uma refinada assim na percepção da leitura e acabou soando de uma forma totalmente diferente. Achei interessante, dramático, profundo e em determinados pontos pode chegar até a ser tocante, se você parar para analisar bem. Bom, é isso aí, pessoal. Não tenho mais comentários a fazer sobre esse conto. A Queda do Solar de Usher é um conto muito legal. Apesar de todo esse resumão que eu fiz, leiam, recomendo, é muito bom. O conto do mês de março é Hop Frog, eu ainda o lerei e verei se é legal, tal. Vou trazer aqui para vocês, se for o caso. Mas eu tenho uma novidade para lhes trazer. Me emprestaram este livro aqui, que é Poemas e Ensaios, de Edgar Allan Poe. Tem uns poemas aqui enormes mesmo, em uns ensaios, mais lá pra frente. E eu não vou trazer nada aqui agora, nesse momento, eu só quis apresentar mesmo aqui pra vocês. E a partir do próximo vídeo, quem sabe, quando eu trouxer a análise do Hop Frog, eu trago também alguma coisa sobre os poemas, sobre um poema ou dois, ou sobre um ensaio, já que eles são bem grandes aqui, é uma leitura razoável. E é isso aí, galera.
Fora isso, eu estou pensando seriamente em fazer um vídeo para falar sobre as leituras que eu tenho pendentes, que não é pouca coisa. A minha pilha de leituras pendentes praticamente triplicou, ela era mais ou menos desse tamanho, ela ficou bem maior. Estamos preparando vídeos aí para o próximo capítulo do HQs e Mangás. O Adriano andou me emprestando umas HQs aí bem legais, a gente já andou trocando umas ideias. Tô vendo aí que mangá eu levo para esse próximo capítulo. E o próximo vídeo, sem ser de desafio, no caso, o próximo vídeo de resenha já não está pronto, mas o roteiro já está, então não se preocupem, vai sair o quanto antes. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dê seu like aí se você curtiu. Compartilhe aí com o pessoal para que eles fiquem por dentro do desafio, né? Conhecer um pouco da leitura de Edgar Allan Poe. E eu estou pensando seriamente em abrir um outro quadro aqui no canal, que vocês saberão muito em breve qual é. Mas no mais é isso. Boas leituras e até os próximos vídeos.